nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Teresa de Jesus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem-vindos, meus irmãos, ao nosso segundo encontro deste curso A Fé Explicada, em que nós entramos finalmente no nosso livro A Fé Explicada, no nosso primeiro capítulo, O Fim da Existência do Homem. Bom, primeiramente, cabe aqui nós esclarecermos o que significa esse título desse capítulo, O Fim da Existência do Homem. Não é a aniquilação da existência do homem, não. É a finalidade da existência do homem. Este capítulo aqui começa com esta pergunta, que pode ser resumida na seguinte: para que Deus nos fez? No final da primeira página deste capítulo nós temos essa pergunta. Para que Deus nos fez? Por que é que eu estou nesse mundo? Para que a humanidade existe? A gente é um acidente biológico, um fruto do acaso, um erro ou um acerto do destino? O que é que nós somos? Para que nós estamos aqui nesse mundo? Para que Deus nos fez? Então, vamos ao nosso Catecismo da Igreja Católica. Primeiro parágrafo do nosso catecismo, e certamente você o tem aí, se não tem, é bom que cuide para tê-lo. Então nós vamos aqui à primeira frase do Catecismo da Igreja Católica, que é citada aqui na Fé Explicada. Deus, infinitamente perfeito e bem-aventurado em si mesmo, em um desígnio de pura bondade, criou livremente o homem para fazê-lo participar de sua vida bem-aventurada. Esta pergunta que tantas vezes e ao longo da história tantos homens fizeram é respondida nesta frase aqui, que nós vamos compreender bem aqui neste nosso encontro, nessa nossa aula de hoje. Nós podemos dividir esta resposta em duas facetas, em duas perspectivas deste para que nós existimos, para que nós fomos criados. A perspectiva de Deus e a perspectiva do homem. E isto também aqui na Fé Explicada nós encontramos. E a perspectiva de Deus, obviamente, é a mais importante, é a perspectiva fundamental. Pela perspectiva de Deus, a criação do homem, toda a criação, na verdade, mas de modo especial a criação do homem, serve para mostrar a sua bondade. Ela tem a finalidade de glorificar a Deus, mostrando o seu poder e a sua bondade. Este é o fim da existência dos anjos, este é o fim da existência do mundo material e este é o fim da existência do homem. A criação mostra o poder de Deus, a onipotência de Deus, porque simplesmente o fato de nós existirmos mostra que Deus tem poder para criar algo que não é Ele. Criar do nada. Algo novo. E mais tarde nós vamos compreender, né, em aulas posteriores, o que é essa criação do nada e como casar isso com evolução, etc. Mas, por hora, ficamos com isso. Deus cria fundamentalmente do nada.
Ele tem, portanto, um poder infinito. O seu simples pensamento sustenta a nossa existência. O fato de nós existirmos manifesta o poder de Deus. Mas Ele não somente nos chama à existência, mas Ele nos chama à comunhão com Ele. Ele nos chama à felicidade. Ele nos chama a participar da sua vida bem-aventurada, como nós lemos aqui no Catecismo. E, portanto, a criação nos mostra a sua bondade. E isso também, né, aliás, isso é de modo necessário, porque Ele criou livremente, como nós lemos aqui também no Catecismo. Deus não precisava ter nos criado. Às vezes se traz a imagem da criação como um transbordar do amor de Deus. O amor de Deus transbordou e assim a criação aconteceu. E, de fato, Deus é amor em si mesmo, e quando Ele manifesta esse amor para fora de si, ou seja, Ele transborda o seu amor, então Ele cria. Mas não é como que um transbordar acidental, não é uma emanação inconsciente, não, a criação não é isso. A criação é algo totalmente consciente da parte de Deus, livre, que vem da sua bondosa vontade, do seu amoroso desígnio. Então, em primeiro lugar, a criação do homem, a nossa criação, manifesta a glória do poder e da bondade de Deus. Isso pode soar para nós como algo egocêntrico da parte de Deus, né? Ora, mas Ele cria para mostrar como Ele é bom? Se nós fizéssemos algo assim, certamente diríamos, nossa, mas esse indivíduo é um prepotente. Ele fez aquilo só para mostrar que ele é bom. Mas acontece que a gente não é Deus. Quando nós falamos de Deus nos criar para a sua glória, nós não estamos falando de algo que acrescenta alguma coisa em Deus. Não, nós falamos aqui de uma glória extrínseca, ou seja, de uma glorificação que não muda nada no Senhor, mas simplesmente leva aqueles que participam da sua glória a viver esta glória, a glorificá-lo, a refletir esta glória imutável que está para sempre nele. Tem um prefácio da Santa Missa, que é o prefácio número 4 do Tempo Comum, em que o sacerdote diz assim ao Pai: ainda que nossos louvores não vos sejam necessários, vós nos concedeis o dom de vos louvar. Eles nada acrescentam ao que sois, mas nos aproximam de vós por Cristo Senhor nosso. Os nossos louvores, a nossa glorificação a Deus não lhe é necessária porque não acrescentam nada ao que Ele é, mas nos aproximam dele. Então nós chegamos à perspectiva do homem na finalidade da sua criação. Deus cria o homem para fazê-lo participar da sua vida bem-aventurada. Ou seja, a sua vida feliz. Isso quer dizer bem-aventurada. A própria felicidade de Deus é o que nós somos chamados a viver. E assim mostramos a sua glória. Veja que uma coisa revela a outra. O Senhor revela a sua bondade e o seu poder, nos chamando a participar de sua vida. E nós participamos de sua vida à medida em que nós manifestamos na nossa
a sua bondade e o seu poder. O Senhor cria simplesmente por amor e nos chamando assim a amar. Mas então, uma vez que nós compreendemos que o Senhor nos fez para manifestar a sua glória, manifestar o seu poder e a sua bondade, nos chamando à felicidade junto dele, participando da sua vida, o amando. Nos cabe agora compreender o que é, afinal, essa felicidade junto de Deus. Em que consiste essa felicidade a qual nós somos chamados? Então, aqui na Fé Explicada nós encontramos um belíssimo exemplo. Um exemplo de um soldado que está em campo de batalha, longe de sua pátria. E certo dia, a sua mãe envia para ele um jornal de sua terra, para que ele se lembre e tenha contato com a sua terra. E ali ele encontra uma foto de uma bela moça. Ele admira como essa moça é bela. E mais do que isso, deseja se unir a ela, pensa, nossa, essa é a mulher dos meus sonhos. Eu queria casar com essa mulher. E, para sua sorte, ele encontra ali, naquele anúncio, o endereço daquela mulher. Então ele resolve, bom, eu acho que não vai dar em nada, mas eu vou mandar uma carta para ela, mandar uma correspondência. Ele manda essa carta e, para sua surpresa, passam algumas semanas, vem uma carta-resposta daquela moça. E os dois começam um relacionamento à distância, um conhecimento mútuo. Enviam correspondências, cartas, contam um ao outro os seus sonhos, a sua vida, a sua história. E assim aquele homem passa a se apaixonar cada vez mais por aquela moça. Vê outras fotos dela enviadas por ela. E quando ele começa a conhecer aquela moça e assim amá-la cada vez mais, ele passa a querer ser um homem melhor. A querer ser um homem digno daquela moça, daquela mulher que ele ama. Começa a transformar a sua vida, transformar a si mesmo, deixando aquilo que a desagradaria se ele se unisse a ela. E fazendo, já mesmo sem encontrá-la, aquilo que lhe agradaria se ele a conhecesse, se eles se casassem. E finalmente, ele recebe uma licença para voltar para casa. E o seu coração pula de alegria. Porque, sim, ele pensa em tantos quantos ele havia deixado em casa, mas ele pensa, eu finalmente vou poder conhecer a minha amada, a quem eu conheci de certo modo, mas ainda não plenamente, a quem eu já amo e por quem eu mudei tantas coisas na minha vida. Durante anos ele tinha namorado à distância. Até que finalmente ele chega. Então a gente pode imaginar ele vindo de trem, sabe? Imagina. Ele descendo do trem. E ele tinha combinado aquele encontro. Então finalmente ele vê pessoalmente. O seu coração palpita forte. Ele sente uma alegria inexprimível quando finalmente tem nos seus braços a sua amada, pode abraçá-la. E os dois se unem em casamento e finalmente tomam posse um do outro. Essa é uma história de amor. E nós podemos imaginar a felicidade daquele encontro. Podemos imaginar como aquele homem queria que aquele momento fosse eternizado.
esta é uma comparação, sim, uma comparação que não chega aos pés da felicidade do céu, mas é uma comparação pela qual nós podemos entender o que é a felicidade a qual Deus nos chama. É uma felicidade que vem da fruição do amor. Santo Tomás de Aquino diz que, ele explica assim o que é a alegria fruto do Espírito. Ele diz que quem ama é feliz por estar com a pessoa amada. Foi isso que aquele soldado viveu naquela história. E é isso que nós viveremos no céu. No céu, nós teremos a alegria de encontrar, finalmente, e abraçar e ser abraçados por aquele a quem nós amamos, por aquele que nós esperamos durante toda a nossa vida. Então não haverá mais nada que possa nos entristecer. Não haverá mais dor nenhuma, porque nós teremos conosco plenamente o nosso amado, o contemplaremos. É aquilo que nós vemos na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2. Essa passagem é citada aqui na Fé Explicada, versículo 9, 1 Coríntios 2, 9. Como está escrito, porém, o que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem entrou no coração humano, é o que Deus preparou para os que o amam. Nenhuma felicidade desse mundo pode se comparar. Nenhum prazer desse mundo pode se comparar àquilo que nós viveremos no céu. E para a gente entender melhor ainda, não é que a gente vai ficar com Deus muito tempo e a gente vai ficar ali semanas e meses e anos vivendo aquela felicidade de contemplar Deus face a face. Não. Não vai ter tédio no céu. Não vai ter cansaço, porque nós não estaremos mais presos no tempo que foi criado por Deus e pertence a este mundo material. Nós estaremos na eternidade. E a eternidade não é uma linha do tempo infinita. A eternidade está além do tempo. É um hoje eterno. É como se você mergulhasse num instante de felicidade e ali ficasse para sempre. Portanto, não há cansaço, não há tédio, só há a felicidade de amar e ser amado, de possuir a Deus e ser possuído por Ele, numa união total, nupcial, entre a igreja e o esposo, e nós somos os membros desta igreja. Mas então, agora nós nos perguntamos, o que é que nós temos que fazer? Como é que nós nos preparamos para essa felicidade? Nós podemos resumir isso em 3 palavras, que devem ser o norte da nossa vida e é aquilo que nós viveremos plenamente no céu e em que consistirá a felicidade do céu. Conhecer, amar e servir a Deus. Nisto consistirá a felicidade do céu. Nós conheceremos a Deus porque o veremos tal como Ele é. O contemplaremos face a face. Nós teremos a visão intelectual do próprio ser de Deus, do amor divino. É aquilo que se chama visão beatífica. É a contemplação de Deus face a face. Então, contemplando essa verdade, essa beleza infinitas, nós seremos sempre mais
preenchidos de amor por essa beleza e essa verdade contempladas. E então a nossa vontade será completamente atraída pelo bem que Deus é. De tal modo que quereremos somente servi-lo eternamente. E esse conhecer, amar e servir a Deus começam já, aqui, agora. Todo ser humano, meus irmãos, deseja a Deus. Nós temos dentro de nós um desejo de conhecer o bem, de conhecer a verdade, um desejo de amar, um desejo de infinito. E nós precisamos tomar consciência de que esse desejo, ele não é satisfeito senão em Deus. Veja, como é que a gente pode perceber isso? Como é que a gente pode perceber essa verdade no coração do homem? Tem muitas coisas, né? Na busca do homem de conhecimento. Um exemplo muito claro disso são as expedições espaciais que o ser humano faz. E no século XX houve toda aquela corrida espacial. Né? Para que isso? Por que o ser humano busca conhecer os astros? Busca conhecer, investigar além do próprio sistema solar? Preste atenção nisso. Não é por uma busca pragmática. Não é para fins práticos, para que um dia possa morar em algum planeta lá fora. Sim, existe algo disso. Mas existe uma busca existencial. Quando o ser humano busca lá conhecer os astros, etc., muito mais do que uma função prática, ele busca simplesmente conhecer algo que está além dele. Mesmo que não vá ter muita função prática aquilo, entende? Os cientistas comemoram e ficam felizes quando descobrem um planeta novo, sei lá o quê, e colocam nome naquilo, simplesmente porque experimentam a alegria de conhecer a verdade. Só que essa alegria passa, como todas as alegrias desse mundo passam. E só existe um conhecimento que pode nos preencher completamente, que é o conhecimento da verdade plena, da verdade pessoal. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. É o conhecimento de Deus. Como é que nós crescemos no amor a Deus, meus irmãos? Nós crescemos no amor a Deus, buscando conhecê-lo. Aqui na página 13 nós lemos aquilo que se baseia em Santo Agostinho, né? É evidente que não podemos amar o que não conhecemos. Isso nos leva a esse dever que nós temos nessa vida. Aprender tudo o que pudermos sobre Deus para podermos amá-lo. Manter vivo o nosso amor e fazê-lo crescer. É por isso que a gente estuda o catecismo, é por isso que a gente estuda a religião. Não para inchar o nosso cérebro, mas para amar mais perfeitamente a Deus. Para contemplá-lo, contemplar a sua verdade, contemplar a sua beleza e assim sermos atraídos para o seu amor. E aí nós chegamos no terceiro ponto. Quando nós conhecemos mais e mais a Deus, nós o amamos mais e queremos conhecer mais, para mais o amarmos, até no céu conhecermos e amarmos a Deus plenamente. Mas o amor só pode ser verificável em uma coisa: no desejo de agradar a pessoa amada. O amor não é verificado no sentimento que se tem. O amor é verificado quando acontece aquilo que aconteceu com o soldado. Voltando ao exemplo do nosso soldado. Ele conheceu aquela mulher, a amou,
e conformou a sua vida àquilo que seria agradável àquela sua amada. O amor nos leva a servir a Deus. Só há uma maneira de provarmos o nosso amor a Deus. É fazer o que Ele quer que façamos, sendo o tipo de ser humano que Ele quer que sejamos. O Senhor diz, no capítulo 15 de João também: vós me amais se guardais os meus mandamentos. Eu vou pegar aqui a passagem completa. João 15, 12. Este é o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida pelos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. O nosso amor a Deus, portanto, ele é verificado à medida em que nós servimos a Deus. Isso aqui, meus irmãos, pode parecer algo óbvio para nós, né? Mas não é tão óbvio assim, porque a gente pode pensar que ir para o céu é algo automático. As pessoas morrem e a gente diz, foi para o céu. Mas se o céu é ter o amor a Deus levado à plenitude, como é que Deus pode levar à plenitude algo que nem existe? É impossível. Se nós não amarmos o Senhor nessa vida, nós não o amaremos na eternidade. Nós não poderemos vê-lo. Porque os olhos da eternidade são a nossa capacidade de amar a Deus. Nós entraremos na eternidade como que cegos diante de Deus. Não é que Deus vai dizer, você não me amou, agora eu não quero nada com você. E aqui no livro nós encontramos isso. Não. Acontece que, simplesmente, nós não teremos capacidade de amá-lo. Nós não teremos amizade com Deus porque não fizemos a sua vontade. Não o servimos nessa vida. Portanto, a nossa alma estará para sempre fechada para servi-lo. Nós o rejeitamos. O pecado é isso. O pecado é uma rejeição ao amor de Deus. É uma rejeição ao convite a amá-lo também. Morrer em pecado mortal significa rejeitar para sempre o amor de Deus que nos convida a amar de volta. Por outro lado, quando nós crescemos no amor, nós garantimos para nós um céu com felicidade cada dia maior. Sim, o céu não vai ser igual para todos. Quanto mais nós amamos o Senhor nesta vida, maior será a nossa felicidade no céu. Porque maior será a nossa capacidade de amar. Porque mais nós o conhecemos, mais nós o amamos e mais nós o servimos nesta vida. Olha só, olha a consequência disso. Se nós somos preguiçosos para estudar a palavra, estudar a doutrina da igreja, nós estamos diminuindo a nossa fruição do amor a Deus no céu. Nós estamos diminuindo a nossa própria felicidade no céu. O céu é a felicidade perfeita na nossa alma. Mas essa felicidade perfeita, ela é de acordo com a nossa capacidade de amar. Como, veja, eu tenho essa caneca aqui. Ela pode estar cheia de água até a boca. Ela está, portanto, perfeitamente cheia de água. Mas ela vai ter menos água do que uma garrafa de 2 litros cheia de água. Os grandes santos são grandes tanques para comportar a graça de Deus e, portanto, amar a Deus com uma grande capacidade de amar. Uma outra
Um exemplo que ele dá aqui, que eu gostei bastante, é o exemplo de uma sinfonia que se ouve. Uma sinfonia, ou seja, é uma música orquestrada, com muitos instrumentos, etc., belíssima. Duas pessoas podem ouvir aquilo e achar muito bonito, mas uma delas tem um ouvido acostumado com música daquele tipo, um ouvido musical bem treinado, conhece de música, consegue, portanto, separar os instrumentos dentro de si, consegue ouvir separadamente muitos e muitos sons, portanto, consegue perceber muito mais a beleza daquilo. E, portanto, é muito mais feliz ao ouvir aquela música. Uma outra pessoa que não está acostumada, não conhece a música, vai achar bonito. E só. Mas não vai conseguir perceber os detalhes naquela canção. Os detalhes daquela sinfonia que a compõem e a tornam muito e muito bela. Nós queremos chegar ao céu, meus irmãos, com uma grande capacidade de amar. E para isso nós precisamos conhecer, amar e servir a Deus com todo o nosso ser aqui nessa vida. É claro que essa felicidade, e aqui ele esclarece isso também, não é meramente uma felicidade natural. Não. O Senhor nos dá aqui nessa vida e nos dará plenamente no céu um poder para amá-lo sobrenaturalmente. Mas a graça supõe a natureza. Ou seja, a graça age naquilo que nós somos. A graça é como a chuva que cai no terreno, ou a semente que cai num terreno, que pode ser bom ou não tão bom assim. Como é que nós queremos chegar ao céu? Como é que nós queremos conhecer, amar e servir a Deus nessa vida? E como nós dizemos na aula passada, e está aqui também nesse capítulo da Fé Explicada, nós temos um grande manual de instruções para conhecer, amar e servir a Deus, que está aqui. Na Sagrada Escritura, no magistério da Igreja, na tradição da Igreja, naquilo que nos ensina a Santa Igreja. Está no Credo dos Apóstolos, está nos sacramentos, está em todo o tesouro da revelação divina que nos é transmitido pela Igreja. Essa revelação divina que começou desde a nossa criação, a revelação pré-cristã, desde a nossa criação, passando por Abraão, etc., até chegar em Jesus Cristo, com a revelação cristã, que é a plenitude da verdade transmitida para nós. Aqui nós temos, então, um caminho seguro, naquele tripé que nós dissemos antes. Na Sagrada Escritura, na Sagrada Tradição, no Sagrado Magistério, através do qual nós podemos chegar a este grande conhecimento, a este grande amor, a este grande serviço a Deus. Nós trilharemos então juntos esse caminho. Percebe? Aquilo que eu disse semana passada. Não é um curso de curiosidades sobre a fé. Não. É um caminho de conhecimento íntimo, que deve ser acompanhado por isso mesmo pela oração. Essas verdades aqui que nós contemplaremos, essas verdades de fé, elas devem ser meditadas. Quando eu percebo isso aqui, Deus me criou por amor, eu devo meditar isso me leva à oração, isso me leva a louvar a Deus, a agradecer a Deus, Senhor, obrigado por sustentar a minha vida, obrigado por me chamar à existência, obrigado por me chamar a participar da tua própria vida, da vida da Santíssima Trindade. Isso nos leva, meus irmãos, a crescer no amor pela oração. Hoje, perceba isso. Perceba como o Senhor te chama à amizade com Ele. Por fim, para terminarmos este nosso encontro, ainda aqui em João 15, continuando aquela passagem que nós líamos antes. Já não vos chamo servos,
porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Tudo que o Filho recebeu do Pai na vida intratrinitária, ou seja, na vida da Santíssima Trindade, a felicidade da própria Santíssima Trindade. O Senhor nos chama a vivê-la. O Senhor nos chama a amizade com Ele. Que o Espírito Santo nos dê a graça de crescer no conhecimento, no amor e no serviço de Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.